Primeiramente, gostaria de agradecer a aceitação do convite para nos conceder essa entrevista, uma entrevista que fará parte de um acervo de um projeto que fala sobre memórias dos meios de comunicação, como os portugueses e portuguesas se recordam dos mídias, das notícias. Portanto, muitíssimo obrigada. Obrigado, eu. E agora gostaria de saber um pouco de si, o seu nome, a sua idade, a sua escolaridade. O meu nome é Manuel. A minha escolaridade é o curso industrial, que terminei em 1963, na Escola Alfredo da Silva do Barreiro, curso de aperfeiçoamento serralheiro, e pronto, e a partir daí foi seguir a minha vida, começar-me a agarrar à vida e fazer as coisas. O senhor Manuel tem quantos anos? Tenho 76. Uhum. E a sua profissão, quando o senhor se reformou? Quando eu me reformei, era técnico de prevenção, higiene e saúde no trabalho. Tive 38 anos na Lesnave com essa profissão. É aquela pessoa que zela por a segurança dos outros, que vai ver os andaimes, que tenta que dentro dos tanques onde eles estão a trabalhar não haja gases, faz-se a pesquisa, o tanque é ventilado para as pessoas poderem trabalhar à vontade. É isso, para que não haja acidentes. Muito bem. E poderia contar-nos um pouquinho do contexto familiar em que cresceu? A profissão dos pais, onde vivia, a sua casa? Sim, senhor. Portanto, eu passei um pouco, porque naquela altura não havia muito dinheiro, é verdade, mas nunca passei fome, nunca passei fome. Os meus pais trabalhavam muito para que eu pudesse fazer a vida como se fez. E pronto, e fui estudar. Estudei porque na altura a CUF, empresa, pagava-nos os estudos, emprestava-nos os livros, como agora estão a fazer muito bem, que estão a dar os livros aos alunos, e computadores. Naquela altura o meu computador era o lápis e uma sebenta, e pronto, foi isto mais ou menos, e consegui tirar o curso industrial, como já disse, terminei em 63. Qual era a profissão dos seus pais? O meu pai era motorista, de longo curso, eu trabalhava na CUF também. A minha mãe era costureira têxtil, também na CUF. E tinha irmãos? Tive uma mana, sim, com 8 anos de diferença de mim. Eu estou a dizer que a minha mana apareceu porque, entretanto, eu fui morar com 8 anos para o bairro da CUF, para aqueles blocos grandes que estão ali, e como aqueles blocos ficavam no meio dos eucaliptos, com a mudança de ares, apareceu a minha irmã. Muito bem. E o seu percurso profissional, seu Manuel? Já me falou a sua profissão quando se reformou. Poderia nos contar brevemente? Eu, quando saí da escola, do Alfredo da Silva, a CUF tinha uma escola profissional, onde nós aprendíamos, tínhamos teoria e prática. O que também já naquela altura, no Alfredo da Silva, a gente tinha. Eu tive sempre aulas de oficina. Quando eu acabei o curso, eu sabia serrar, eu sabia fazer um pouco de coisas como um torneiro, parafusos, essas coisas. O que agora é o considerado, a vocês agora, é o considerado os cursos profissionais, mas que não têm tanta prática como nós tínhamos. Entretanto, depois, quando acabei o curso, as empresas iam ao Alfredo da Silva e punham pedidos. Acho que nós acabávamos o curso, tínhamos logo trabalho. Várias empresas. Eu, por exemplo, optei por não ir para a TAP, agora estou arrependido. Optei por não ir para a TAP porque ganhava quase a mesma coisa aqui. Estava dentro de casa, saía a 5 minutos do trabalho, de casa para ir para o trabalho, e pronto, optei. Depois arrependi-me, porque a TAP era a TAP, tinha outras condições, tinha viagens de borla, e as viagens que eu fiz tive que as pagar. Pronto. É mais ou menos isto em relação à minha vida. Pronto. E ali, entrei para a escola, que era a Escola João Mendes dos Aprendizes. Essa escola, nós de manhã tínhamos teoria, à tarde tínhamos prática, todos os dias da semana. E depois, à sexta-feira, fazíamos testes, para eles verem onde é que nós dávamos melhor.
Portanto, onde tínhamos nota, onde gostássemos mais da profissão, e depois, mediante essa nota que foi dada ao fim do ano, foi-nos dada a profissão que nós tínhamos. A mim disse que eu tinha mais jeito para serralheiro, pronto, fui para serralheiro. Exatamente. Então ficou a trabalhar como serralheiro? Estive na CUF, a trabalhar como serralheiro, estive até 73. Em 73 fui transferido da CUF para a Lisnave, porque a empresa Lisnave era da CUF, era dos Grupos Mel. Pronto, e depois fui para lá em 73 e estive lá até 90. Até 90 não, até 2010. Quando se reformou? Quando me formei, exatamente. Muito bem, obrigada. Agora vamos falar um pouquinho da sua infância e da sua juventude. Recorda-se se a sua família se interessava por notícias quando o senhor era jovem? Falavam em notícias, falavam de meios de comunicação em casa? Falavam muito pouco, por uma razão simples, tinham medo. Evitavam falar. Eu às vezes ouvia o meu pai e a minha mãe falar, mas como aquilo politicamente não se podia falar, por qualquer coisa éramos presos, as pessoas. E eu ouvia a Rádio Pirata, como já disse. Eu punha à noite a ouvir a Rádio Pirata para saber as notícias. Você se recorda de quantos anos tinha, mais ou menos, quando o senhor começou a ouvir Rádio Pirata? Devia ter para aí 16, 17 anos. Foi quando comecei, tanto na Alfredo da Silva, comecei a falar com pessoas mais antigas e professores. E comecei a ver que, de facto, esta linha que a gente tinha não era a linha que as pessoas queriam. E depois comecei-me a interessar por essas situações. Mas eu também não queria pôr o meu pai em xeque. O meu pai dizia-me sempre assim, não apanhes papéis do chão. Quando andava os aviões, às vezes a mandar panfletos, não apanhes nada, porque não sei o que mais. Depois o pai é que é para eles. E portanto, eu fazia aquilo sem eles saber. A gente tínhamos reuniões, várias. Um moço que é muito meu amigo, que é o Amadeu, que trabalha que tem por alcunha um Manolete, que trabalha na TAP, o Dr. Nazário, que é um senhor que é médico, que é médico de pediatra, que ainda está em Coimbra, e era o Quirino, pronto, a gente tínhamos reuniões clandestinas na casa desse moço do Natário, que é médico, e depois vimos que aqueles papelinhos feitos à mão, íamos distribuindo às pessoas, sem saber. Pronto, era assim, foi a minha vida. Então, dos meios de comunicação em casa, com o pai e a mãe, quase nada, não é? Mas com os amigos, portanto, com os colegas comentando. Muito Qual interesse. era o principal tema? Era política, era Sim, economia, sim. era sociedade, o que Sim, era? vamos lá, a política faz um pouco de tudo, né? Se nós estávamos a falar de política, estávamos a falar porque ganhávamos mal. Trabalhávamos e ganhávamos mal e ninguém nos valorizava. Por isso é que às vezes, quando falo com a juventude, digo, vocês nem sabem como é que nasceram e o que é que tiveram. Não sabem. E quando a gente fala de dizer que uma professora não podia casar com uma pessoa que não fosse do Estado e que não fosse professora, que uma senhora não podia usar mini-saia, que não podia usar calças, que uma senhora não podia ir para o estrangeiro porque tinha que ser o esposo a assinar. São tudo coisas que eles, às vezes a gente está a falar com eles e eles riem-se, pensam que é mentira. Mas isto era a realidade da sociedade. Foi assim até o 25 de Abril. O senhor Manuel já referiu aqui, portanto, os panfletos, a Rádio Pirata. E, para além disso, tinha algum outro meio de comunicação que, na sua juventude, o senhor Manuel usava? Ou consumia, assistia, lia, para se informar? Lia também jornais que o doutor Nazário, na altura era o Nazário, agora é que é o doutor, mas que nos dizia, porque ele tinha mais acesso a outras coisas que nós ainda não tínhamos. Porque ele depois foi para a faculdade, foi para Coimbra, e quando vinha cá, vinha-nos sempre dar novidades. Olha, tivemos lá nas tertúlias, fizemos uma reunião sobre isto, sobre aquilo, vocês aqui também têm que começar a fazer. E a gente, dentro daquela pouca possibilidade que tínhamos, e de pouco conhecimento que tínhamos, porque não conseguíamos saber de nada, pronto, lá íamos. Cada vez que ia à Vila Franca, tinha sempre notícias lá de Vila Franca, que foi um grande lutador, que era o Otávio Pato. Pronto, e a gente íamos fazendo. E os gaibéus,
Os livros do Quebel, que era de Alves Redol. E era assim que nós íamos entrando na sociedade, que é aquilo que agora não se faz. Nós agora levamos muito tempo, não sou contra o que é, de maneira nenhuma, inovações, não sou contra o que é telemóveis, não sou contra o que é computadores. Se as coisas fossem bem aproveitadas, aquilo é uma coisa boa. Agora, o problema é o que traz atrás daquilo. E as pessoas começam-se a viciar. Começam-se... É verdade, não é? Na sua época era diferente. Por exemplo, a televisão, inicialmente Não tinha era televisão. O senhor não tinha televisão Eu em não, casa? não. Eu só comecei a ir ver televisão por volta dos 10 anos, que era um programa que dava, que era ao domingo, à tarde, que era os palhaços que era o Anhuca, que só havia um café no Barreiro que tinha televisão. E a gente então dávamos 5 tostões com um pacotinho de amendoins e ali estávamos ali todos contentes. Vínhamos todos contentes para casa. E é o que eu costumo dizer, é que nós de antes não tínhamos nada e éramos alegres. A juventude agora tem tudo e são tristes. A televisão Eu digo isso muito à minha era neta. no café. E quando é que teve televisão em casa? Oh, talvez que para aí já com 15, 16 anos. E não fui dos últimos. E não fui dos últimos do bairro a ter televisão. Você foi logo no início, mais ou menos. Pois. E a rádio? Seus pais ouviam rádio? Sua mãe ouvia rádio em casa? Meu pai ouvia muito a rádio na altura, que era a emissora nacional. E o senhor Antônio também ouvia? Também se interessava por aquilo? Eu não me interessava muito porque eu já sabia o que é que eles iam dizer. Eu já sabia o que é que ia ouvir. Era sempre a mesma coisa. Ou era a Amália a cantar o fado, ou era isto, era aquilo. Tudo o que era as outras coisas era tudo escondido. E para estar a ouvir sempre a mesma coisa. Angola, é nossa. Aquelas programas, Angola, é nossa. E eu dizia cá para comigo, mas Angola não é nossa, não é? Dizia naquela altura que Angola não era nossa. Angola era dos angolanos. Nós é que fomos para lá. E pronto, e fizeram aquilo que se fez lá em Angola. E revistas e jornais impressos, esses oficiais que andavam por aí, também tinha em casa ou nem por isso? Tinha em casa, mas o jornal que eu tinha normalmente em casa era a Bola. Porque como também chegava à bola, pronto, era um jornal desportivo. E era também o Diário de Lisboa, que era um jornal que saía à tarde, que se titulava naquela altura que era um jornal mais de esquerda, que se dizia, os outros não valia a pena. A gente a ouvir os outros já sabia aquilo, ia para lá. Aquilo tinha sempre o lápis azul para riscar tudo, não sei, e aquele ainda mesmo assim era dos mais progressistas na altura, apesar de não ser muito, mas ainda eram aqueles que melhor serviam as pessoas que gostavam que a sociedade fosse igual para todos. E revistas? Lembra de alguma revista dessa época? As únicas revistas daquela altura que eu me lembro era uma revista que fazia também, como é que agora chama-se, na televisão dão estes, os programas que dão agora, Sim. aquelas novelas. Novelas, sim. Pronto. Só que naquela altura não era novelas, era porque aquilo não era telenovelas, era, como aquilo era escrito, vinham aos quadradinhos. Exatamente. Que era o Corantelado. Era eu que estava de ouvir aqui, e passava para ver aquelas coisas. Pronto. Tinha um colega meu que até fazia parte era um dos artistas, que ainda é vivo, o António José, que naquela altura vestia muito bem, sempre de Ray-Bans e não sei o que mais, e pronto. Lembra-se de algum locutor, algum apresentador na televisão dessa época? Lembro. Ou mesmo algum jornalista? O Artur Agostinho, o Alves dos Santos, também o Carlos Cruz, pronto, e lembro, o Fiel Gouveia, pronto, ainda. E pronto. Qual foi o primeiro meio de comunicação que o Sr. Manuel utilizou para se informar? Televisão, rádio, jornal, impresso? O primeiro que eu comecei a ouvir foi a Rádio Pirata.
Onde é que ouvia? Na minha casa, com um rádiozinho pequenino. Meus pais deitavam-se, eu no meu quarto. Baixinho lá, e aquilo a ouvir e tal. Para ouvir as notícias. Era quando diziam que os portugueses tinham sofrido baixas num combate assim. Morrido 2, 3 pessoas, e ouvia. E depois a gente ouvia no outro dia as notícias, nas outras rádios, né? Que eram as rádios do governo, pronto. Se era uma ditadura, eles mandavam. Ninguém não tinha havido nada, estava tudo bem, e pronto. E a gente só assim é que ia sabendo as coisas. E os seus pais sabiam que o senhor tinha esse rádiozinho? Não. Não sabiam. Não podia. Né? Não podia porque o meu pai tinha medo. Então isso o senhor tinha 16, 17 Sim, anos? sim, filho, sim. né? E o meu pai até dizia assim, então tu, vê lá o que é que vais fazer. Então, tiraste o curso, foi a CUF e tal, e vê lá. Tu, olha, depois eu sou preso e depois eu não posso dar mais nada. E eu, pronto. Os jornais, por exemplo, o Diário de Lisboa, que o senhor Manuel referiu, onde é que lia? Quando é que, onde? Era em casa, era no café? Era não, na casa o Diário de Lisboa às vezes já lia também, é mais no café. Mas também às vezes levava para casa e o meu pai também lia. O meu pai, quer dizer, eu deixava ele dizia, pronto, já sabes, então vai lá meter isso na despensa. Mas eu depois, com a experiência, comecei a ver que o meu pai também lia, por uma razão, que eu sou muito metódico das coisas. E eu punha o jornal assim, e depois o jornal aparecia assim, noutra posição fora do que eu dizia, espera lá, isto está a entrar dentro da casa da minha casa, o meu pai também está a ver. Interessar-se, não é? Pois. Mas depois entre si não comentavam. Não. E a rádio pirata? Lembra-se de qual rádio pirata ouvia, de onde era transmitida, ou se eram várias, ou tinham... Havia várias, mas aquela que eu ouvia era para ali para os lados de Santarém. Ainda há pouco tempo foi falado portanto, da rádio atual, nessas rádios, e por acaso agora não me recordo o nome, mas pronto, era de Santarém, era uma pessoa que já tinha sido também militar, tinha sido real miliciano, e depois veio e montou aquela rádio. E era ali que eu ia sabendo as coisas, através daquelas situações. Confiava naquelas informações? Confiava porque eram pessoas que... Aliás, não é que eu dissesse assim, confio a 100%, mas comparava as coisas com as outras... Nos outros lados nunca havia... Começou-me a meter aflição, aflição é uma maneira de falar. Só os outros é que morriam. Na guerrilha lá no ultramar. Os portugueses nunca ninguém morria. Atacámos isto, não é? Será possível? Os outros nunca morrem. Então, mas será que a gente somos os homens de borracha? Ou somos super-homens? Só os outros é que morrem? Eles tentavam esconder tudo, não é? Pronto. Vinha aí alguém deles, como, por exemplo, faziam qualquer festa, que fosse algum general ou coisa assim, a CUF, onde eu trabalhava, davam-nos o dia. O dia não, ele ia falar ao Terreiro de Passo aí por volta das 4, 5 horas, a gente da parte da tarde podia ir embora. Dava um bilhete e tudo para a gente ver as coisas. Eu ia para Lisboa e depois ia dar uma volta com os outros. Estavam nas cintas, eu queria não trabalhar, olha, e ganhar o dinheiro. E a televisão? O senhor Manuel disse que inicialmente ia para o café, né, pagava, ali, exatamente. assistir, mas depois, a partir dos 15 anos mais ou menos, teve televisão em casa. Exatamente. Lembra-se do que assistia em casa? Que programas, que apresentadores, o que o interessava? Eram notícias também, ou nem por isso? Era notícias nem por isso, né? Mas pronto, era aquilo era missas, era só... o que eu gostava de ver era um programa que havia por séries, à quarta-feira, que era O Homem Invisível. Era uma cena que o Homem Invisível, a quem estava a fazer mal, ele dava murros e isto e aquilo, e as pessoas, desapareciam, e ele faziam, ele aparecia sempre para fazer o bem. O Homem Invisível estava sempre do lado dos mais fraquinhos e para fazer o bem. Portanto,
Era uma maneira do Estado Novo já começar a pôr as coisas para ir enganando mais as pessoas. As pessoas morriam e continuavam a votar. Os militares votavam sem ir votar. Mas tudo contava para os votos deles. E eu comecei a me interessar por isso. Então, na juventude era esse tipo de programa. Noticiário ainda não. Era uma coisa que faziam em família, assim, assistir televisão com o seu pai? Sim. Na minha casa essas coisas via. Eu, apesar de não gostar muito, às vezes vinha para a sala ou coisa assim, ler ou qualquer coisa, mas tudo em família. Aliás, na minha casa, a gente, mesmo nas refeições, o meu pai esperava que tivesse tudo. Não é como agora. Um almoçar a uma, outro almoçar a 1h30, outro almoçar às 2h, não. Toda a gente estava ali, era aquela hora o almoço, era aquela hora o jantar. A televisão estava ligada nessa hora? Não. Na televisão a gente só tínhamos uma televisãozinha, estava na sala. Agora é que temos uma televisão no quarto, uma televisão na casa de banho, uma televisão na sala. Não, naquela altura era só aquela e era o que dava. E o cinema? Fazia parte da sua rotina no juventude? Fazia. Fazia porque a CUF tinha o cinema, tinha o ginásio e que fazia lá, dava sessões ao sábado, ao domingo, ao sábado dava também aqueles programas para crianças e ao domingo de manhã dava também cinema, dava filmes também, desenhos animados e aquelas coisas, e a gente íamos para aí. E depois de manhã a gente entrava e era assim, querem mais? E os meninos, e a gente, sim, mais um e tal, pronto, aquelas coisas. Sim. E também na minha infância também fui para a colónia de férias da CUF, que era uma colónia que havia em Almocegem, em Colares, que era era dos Meles, e a gente íamos para lá passar os 8 dias, que eu ia para lá magrinho e vinha de lá gordo. Então passava bem lá. Éramos bem tratados, tínhamos tudo, tínhamos médico, tínhamos enfermeiro, tínhamos lá uns refeitórios e, por exemplo, eu acabava de comer, queria mais comer. Punha o dedo no ar e o chefe de mesa, se houvesse mais comer, mesmo que tivesse acabado de comer, elas iam fazer comer para aqueles que queriam mais comer. Mesma ordem do antigo Alfredo da Silva, porque estes modernos agora só veem uma coisa, que é o lucro. Aquele trabalhou e fez a empresa, e os outros agora é só o lucro. É só os hospitais. Está diferente, portanto, não é? Completamente diferente. Está a haver um grande retrocesso na nossa sociedade. Eu já há muito tempo que digo isto à minha neta. Eu há 10 anos para cá que disse, isto já não é o país e a sociedade que nós já tivemos e que estamos a degredir. Está diferente há muitos anos. E que não façam como era no nosso tempo, da gente não poder falar. Por enquanto ainda podemos falar. E que não façam, e que a juventude, e que toda a gente tenha atenção, quando chegar à altura de eleições, vejam onde votam, vejam onde podem falar e onde não podem falar, porque isto está a ficar muito, muito, muito grave para as pessoas. É verdade. Agora vamos falar da sua vida adulta. Até agora falamos da juventude, da infância, da juventude. Quando entrou na idade adulta, continuava a ler jornais, revistas, a Rádio Pirata também continuou? Como é que era isso? A Rádio Já Pirata... tinha outra maturidade? Sim, mas continuava a vir porque eu acreditava, cada vez mais acreditava. E depois de saber que eram antigos combatentes que estavam à frente da rádio, mais me começou a interessar. Porque eles diziam a verdade, diziam que eram atacados, que era isto, e que tinham tido não sei quantas baixas, e que o Hospital das Forças Armadas e a Estrela estava cheio de combatentes, uns sem pernas, uns sem braços, e a gente não sabia de nada. Só se a gente sabia, se houvesse alguém de família que tivesse lá um filho numa situação daquelas, é que, mesmo assim, tinham medo de falar. É que tinham um filho lá, porque tinha ficado sem uma perna no ultramar, e tinham medo de dizer, por exemplo, ao meu pai, olha, o meu filho... Continuavam a dizer, eram as ordens que eles tinham, continuavam a dizer que os filhos estavam no ultramar, e os filhos já estavam aqui na Estrela, a ser tratados. Então, continuou desse jeito. E lembra-se de algum jornal ou revista que não lia na juventude, mas na idade adulta começou a ler? Outros, para além desses que já mencionou? Era o diário. Comecei a ler o diário. Antes lia o Diário Notícias. E depois comecei a ler o diário.
E um jornal que eu também comecei a ler, e que ainda continuo e que gosto muito de ler, é o Expresso. Começou ali mais ou menos nesse período, sim. Não posso dizer quando o Expresso começou a sair, eu comecei a me interessar porque vinha lá, como a pessoa disse, vinha lá histórias, vinha lá narrativas, dos outros escritores que eu sabia que eram anti-regime e comecei a ler todas aquelas reportagens que eles mandavam. Comprava esse jornal? Comprava. E lia em casa ou lia em casa. Nessa altura já lia, porque entretanto já tinha sido 25 de Abril e tal, e as coisas já. E na rádio? Passou a interessar-se mais pela rádio na vida adulta? Para além da rádio pirata, que diz que continuou? Na rádio o que eu ouvia mais era só, quando era relatos de futebol ou coisa assim. Do resto não me interessavam muito. Porque a Rádio Renascença era a rádio da igreja. Eu sou católico, mas não sou praticante. Nem tudo o que os padres dizem, estou lá muito de acordo, não é? Pronto, sei que há qualquer coisa que nos comanda. Agora, já são algumas 3 ou 4 vezes que mudam o dia da mãe. Isso, para mim, é uma desacreditação à igreja. Então, mete isto, mete aquilo, mete o outro, cada dia isto. Então, isto é à medida que se vê, que se muda o dia da mãe, que antes era o dia 8 de dezembro, agora passa para o outro dia, depois agora... Isso leva-me a desacreditar em muita coisa. Lembra de algum programa específico, mesmo dos relatos de futebol? Algum radialista que assistisse, que ouvisse? O Carlos Cruz, com um concurso que havia, que era o... Era a Cornélia. Era a Cornélia, que era uma vaca que aparecia ali, e pronto, era a vaca Cornélia, que era um programa que eu gostava de ver, porque iam lá humoristas, e o pai do Fernando, do Vítor Mendes, que é o pai do Fernando Mendes, daquele que está agora ainda em atividade. O pai dele é que entrava naquilo e era um cómico, só a maneira dele, porque ele era o gordo, a gente parecia que estava a ver o Bucha, e o outro era o Chico, o locutor, que era muito magrinho, e eu gostava de ver aquilo. O senhor Manuel acha que o seu consumo de notícias mudou ao longo do tempo? Se mudou para melhor. Como é? Em que aspecto? Porque tento, dentro do possível, ler tudo. Leio tudo. Eu posso, por exemplo, sei que há um jornalista que é de direita, isto é um exemplo, mas eu vou ler a crónica dele. Sei que há um jornalista que é de esquerda, mas eu vou ler a crónica dele. E depois faço o meu juízo de valor, não é? Entre um e outro. É como isto agora com a guerra que está. Eu vejo um e vejo outro. E faço as minhas análises. Isto para mim é anedótico, numa altura destas, haver guerras, não é? A natureza está-se a encarregar de dar cabo de tudo. Com enxurradas, com isto e com aquilo, contra umas terras, toda a gente na mulher. Porquê é que eu hei de estar a fomentar a guerra para se matar as pessoas? Porquê é que eu hei de estar a subsidiar armamento? Eu devo dar alimentos para as pessoas. Isto é a minha maneira de ver. Darmos armamento é estar a fomentar a guerra. Quanto mais armamento a gente for dar àquilo, não. Vamos negociar e vamos dar, comer, vamos tentar que as pessoas tenham uma vida social melhor do que se tem. É o que eu penso em relação a estas situações. Okay. Tem algum meio de comunicação que o senhor Manuel assistia ou consumia no passado e que agora já não o faz? Não estou a compreender. Tem algum meio de comunicação, ou a televisão que assistia e agora não assiste, ou a rádio que ouvia e agora não ouve, ou um jornal que lia e que agora não lê? Na televisão tenho que eu sou um aficionado de touros. E a televisão agora deixou, por causa dos animais, deixou de dar as corridas de touros. Eu adoro. Eu adorava. E agora é uma das coisas que eu agora não vejo. Pronto. Mas dão futebol a toda hora e todo instante e as pessoas vão enganando nisto. Antigamente era fados, futebol e igreja. E agora já está quase na mesma coisa. Estou a falar. No antes do 25 de Abril era isto que impingiam às pessoas. E agora já está quase na mesma coisa.
E a internet tem alguma influência na sua rotina Nada. de informação? Nada. Não Vejo, lê pesquiso uma coisa, mas não faço. notícias, não lê... Leio notícias, também? sim, mas uma hora por dia. Pronto. Tenho estipulado uma horazinha para dar e Poderia acabou. pesquisar no telemóvel? Exatamente, exatamente. O senhor compra jornais, agora na atualidade, jornais impressos, continua a comprá-los? Compro um que é o Jornal do Benfica, que sai todas as sextas-feiras, para saber mais as notícias lá do Benfica. O Expresso, então, já não lê? Não, o Expresso continua. Continua, também Sim. compra? Não compro. Ah, não compra? Não compro, mas vou a um local que... Está disponível. Exatamente. Mas não compro. Em algum momento da sua vida, fez a assinatura de algum jornal ou de alguma revista? Pagou por eles para receber em casa? Ainda tenho, que é do Benfica. Do Benfica. Tenho a assinatura. Pago 70 e tal euros por ano. A internet nunca pagou nada na internet para ler? Notícias. Já pagou notícias Não. na internet? Não. O que eu pesquiso, pelo menos no Google, e nunca paguei nada. E a rádio em casa, agora na atualidade? Faz parte da Muito, sua rotina? muito pouco. Muito pouco. Quando é que ouve rádio? Se calhar passa-se... ouço rádio sempre no carro. Pronto. Entro no carro, aquilo está sempre ligado. Agora, no dia-a-dia, assim, de chegar a casa e pôr a aparelhagem, e tem lá uma boa aparelhagem, tem uma Pioneer, mas pronto, já essas coisas agora já... Tá, a minha idade também já é outra, né? E vai adiantar coisas que vai perdendo. E no rádio o que é que ouve no carro? Gosto de ouvir a rádio comercial. Então é música? Gosto de ouvir a Vera, gosto de ouvir o Carlos Ribeiro, que é o marido, gosto de ouvir o Nuno Marco. E daquelas paraleiramices que eles dizem, paraleiramices é uma maneira de falar, que aquilo não é fácil de fazer. Mas pelo menos mantém as pessoas que estão aí a ouvir e está-se a rir. Eu estou a fazer a barba de manhã, estou sempre a ouvir o programa ali a partir das 7h30, começo a ouvir e estou a rir sozinho. É com aquilo que eles dizem. Pronto. Tirando essa hora, já não há mais rádio para ninguém, só no carro. E os podcasts? Aqueles programas de rádio da internet? Não vejo. Aliás, parece-me a mim que só vi um, porque me disseram, e eu fui ver e... Epá, não me diz muita coisa. Não achou assim tão interessante? Já não voltou lá, não é? Sim, não me diz muita coisa. Epá, acho que aquilo é desnecessário, mas isto agora... É preciso não trabalhar e ter dinheiro. Fazendo podcast, fazendo isto, fazendo aquilo, e pronto, e as pessoas vão entrando e eles vão tendo a porcentagem. É isto. E o telejornal, a televisão hoje, faz parte da sua rotina de informação? Vejo o telejornal sempre da meia-noite à 1h. É o único que eu gosto mais de ver. Acho que é o que está mais verdadeiro. Hoje assiste mais ou menos televisão, notícias, do que no passado? Há mais. Porque antigamente não havia tanta... Agora há o telejornal da 1, às 9, depois às 18 horas também aquilo do Teleregiões. Antigamente não, antigamente era ali meia horazita e a gente já sabia o que é que ia ouvir, que era sempre a mesma coisa. Agora não, depois as coisas evoluíram, e ainda bem. Evoluíram ainda bem. Mas também estou a ver que está a haver também, nas próprias notícias, um grande retrocesso. Porque eu conheço moços que são jornalistas, por isso é que eu até quando falei com a minha neta disse, sei lá filha, olha que isto, olha que o jornalismo agora, enquanto nós as pessoas trabalhavam, não era? Tinham o seu trabalho, tinham o seu ordenado, agora eles estão a trabalhar, é só, fazes um artigo, recebes, fazes um artigo, recebes. Portanto, para mim isto é mau para as pessoas. Quem é que pode garantir ter uma vida mais ou menos, ou fazer conta que tem ao fim do mês qualquer coisa para ter uma vida normal, se está a viver de artigos? E depois... Há muita precariedade no jornalismo. Exatamente.
Então, referiu que de meia-noite a uma À da uma. manhã tem o telejornal que costuma acompanhar. RTP, E nos outros horários do dia? Tem algum que costuma assistir ou não assiste? muito pouco, porque a minha esposa é que é a dona da televisão. Vê telenovelas, mama aquilo tudo, é a esquerda, da direita, e eu, está bem, pronto, deixa-te lá estar. E eu venho fazer palavras cruzadas e vou fazer essas coisas assim. Recorda-se de alguma notícia que tenha deixado uma forte impressão no Sr. Manuel? Se tem... Sim, uma notícia que viu nos meios de comunicação, que leu ou que ouviu, Olha, e que tenha dado um impacto na sua vida? este problema de Israel, para mim, eu não acredito que aquela gente toda seja toda do Hamas ou disto ou daquilo. Acho eu, não é? Pode entrar? E matam-se ali inocentes, crianças ali que veem aquilo, aquilo custa-me. Mas não posso fazer nada. Se eu pudesse fazer, eu sei o que é que fazia, né? Mas eu não posso fazer nada. Como é que se recorda hoje dos eventos noticiados no passado? Recordo-me que agora é muito melhor do que era no passado. Nem tem comparação. Também os meios tecnológicos são completamente diferentes do que era, né? Enquanto nós antigamente tirávamos uma fotografia, olha o passarinho com aquelas máquinas, que as fotografias eram assim. Agora não, agora até com o nosso telemóvel a gente faz filmagens, tira fotografias, está tudo muito mais evoluído, isso não há dúvida nenhuma. Foi o que eu disse há um pouco atrás. Tudo o que foi feito é bom, se as coisas fossem aproveitadas para aquilo que foi a finalidade. O problema é que as pessoas começam-se a aproveitar e depois só sai maldade. É enganos, enganam-se as pessoas, com as contas, com isto, com aquilo. É o mundo que temos. Tem alguma notícia, Sr. Manuel, que tenha marcado a sua vida ou mudado a sua vida? Não, mudado não, mas marcado sim. Foi a vinda do Papa. Pode nos falar um pouquinho mais sobre isso? Pronto, gostei de ver a juventude, aqueles dias. É pena que depois passam-se aqueles dias, eu costumo dar estes exemplos em relação à juventude. Veio uma coisa, vamos tentar fazer isto, mas depois vão para ali e já se esqueceram. Que é como eu, vou no meu carro, tenho um acidente, e enquanto me lembrar do acidente eu vou com muita calma, com muita atenção, mas depois paro para beber um café, ou para beber uma cerveja, ou isto ou aquilo, meto-me no carro, já me esqueço do acidente onde vi os mortos. Já começa a falar, parece que tenho que lá chegar, porque o mundo está a acabar. Não está. Eu vou lá chegar ao mesmo tempo que ele, chego lá 5 minutos mais tarde, mas eu chego lá também. A andar devagarinho, com calma, com atenção comigo, com os meus familiares se forem dentro do carro, com atenção aos outros que se vão cruzar comigo. Como disse, que já várias vezes parei para que não viessem bater em mim, e disse que também tenho a carta desde 1973 até este, e nunca tive um acidente. Não pode ser só sorte, tem que ser sorte, é verdade, mas temos que ter atenção a conduzir, temos que ter calma na estrada. É a minha maneira de ser. É verdade, é uma boa maneira. Mas referiu a notícia sobre o Papa. Qual foi o Papa que veio aqui e que marcou? Foi este que eu hoje tive a notícia que ele faleceu. Não sei se já sabia, pronto, foi este. Agora não sei o Papa Francisco. Pronto, gostei da maneira dele falar e aquilo que ele foi, de onde ele veio, e estava para mim, que não acredito muito na igreja, não é na igreja, é nas pessoas que estão na igreja, eu acho que ele tentou modificar a igreja. E se calhar se não fez mais foi porque não o deixaram fazer. E essa perspectiva é muito baseada naquilo que consome nos meios de comunicação sobre ele, sobre a Igreja Católica? Exatamente. É isso mesmo. Ok. Agora nós vamos falar das notícias durante a ditadura, antes do 25 de abril. Isso há pouco vou falar. Era tudo cortado, as notícias
era o lápis azul, aquilo. Pode ser? Ou não? Já? Já está? Está gravado. Ok, tá bem. Pronto, há pouco para falar, ninguém podia dizer nada. Mesmo que você tivesse vontade de dizer alguma coisa, pronto, que sentia e que via que era assim, não valia a pena. A única coisa que acontecia era, numa situação dessas, era ir presa. Ou ia para Peniche, ou ia para aqui, ou ia para lá, e pronto. E as pessoas tinham medo. Às vezes muita gente tinha vontade de fazer alguma coisa. Só que, por exemplo, sabia que se falasse, e depois tinha 2, e 3 e 4 filhos, porque o planeamento familiar que há agora não havia naquela altura, ninguém sabia. As mães nem que as filhas falavam em relação a isso. Agora as pessoas só têm filhos se quiserem ter. Antigamente era diferente. Não havia televisão. Estou a brincar, não havia televisão, é isso. Agora não. Agora as pessoas, pá, e tinham medo porque diziam, até eu vou preso. E depois fico com 4 filhos. Quem é que... né? Ainda dificultava mais as coisas. Pronto. E as pessoas tinham medo e olha, eu aguentando assim. E que órgãos de comunicação consumia antes do 25 de abril? Poucos. Poucos só nenhum. Não, Por qual razão? porque eu sabia que era mentira. Eu sabia que aquilo tudo era mentira. Por isso é que eu, antes do 25 de abril, ouvia a rádio pirata. Porque ali tinha mais confiança. Não estou a dizer que eles eram 100% a verdade, mas tinha muito mais confiança, porque foram pessoas que já tinham lá estado no ultramar e não sei o que mais, e eu ouvia. Portanto, tinha conhecimento da censura antes do 25 de abril, Tinha. plenamente. Tinha conhecimento. Falavam sobre isso? Exatamente. Eu até sei que, por exemplo, eu, no trabalho uma vez, fui falar com o encarregado para ver se me aumentavam mais qualquer coisa, porque eu achava que merecia mais, porque aquilo que fazia, já estava a fazer a mesma coisa que os oficiais estavam a fazer. Mas eu, como era oficial especializado, eu fui falar e ele disse-me, olha, se vês novamente com uma conversa dessas, o teu caminho é ser despedido. E eu, a partir dali, nunca mais. Portanto, a censura influenciou a maneira como acompanhava os órgãos de comunicação. Exatamente. Com quem falava sobre notícias durante a ditadura? Com esses 4 meus amigos, que ainda são meus grandes amigos, o Manolete, o Dr. Nazário e o Quirino. E todos tiraram o curso industrial. E o Nazário foi estudar para Coimbra porque o pai tinha mais possibilidade do que o meu. O meu, quando eu acabei o curso industrial, disse-me a mim, a chorar, olha filho, aquilo que o pai te podia dar já te deu. Porque entretanto tinha a minha irmã e ele disse, agora vai a tua irmã estudar também. Que eu quero dar a mesma coisa que eu que dei a ti, dou-lhe a ela. E eu não tenho possibilidade de ter os dois a estudar. Então, pronto. Não te posso dar mais nada. Depois eu ainda tentei à noite ir para o técnico e tal, mas já com o trabalho e já com filha. Já estava casado. Pronto, já começou as coisas a complicarem-se e pronto. E não, acabei por não seguir mais. O senhor Manuel falou há pouco sobre notícias relacionadas à guerra colonial. Lembra de notícias nos meios de comunicação sobre Angola, sobre Moçambique? Lembro de notícias que eu ouvia através da Rádio Pirata, pouco mais, porque eu não lia nada sobre isso, porque eu não acreditava no que estava a ler. Por isso, não eram notícias rigorosas, não lhe interessava. Quer dizer, rigorosas não eram, mas para mim eram mais verdadeiras que aquelas que eram transmitidas. Aquelas que eram transmitidas eram fabricadas por lápis. E as outras eu sabia que era verdadeiro, que eram pessoas que já lá tinham estado e que depois de virem, formaram aquelas rádios, e se calhar mais que uma, eu ouvia era aquela que era dali da zona de Santarém, era que eu ouvia. Pronto. Durante o período da ditadura, o senhor Manuel se recorda de algum acontecimento marcante que tenha acompanhado através dos meios de comunicação em Portugal, que tenha acontecido aqui em Portugal? Pelos meios de comunicação, não, mas recordo-me de coisas que se passaram comigo. Por exemplo, a gente andar a fugir da GNR com os cavalos ali onde é que é o Largo da Santa, a fugirmos deles,
quando era o 1º de Maio, eles, para eles, toda a gente naquela altura era tudo comunistas. Não havia, era comunista e acabou-se. E a gente tinha que andar a fugir à frente deles, e eles a dar pancada na gente, e a levarem a gente lá para baixo e cortarem o cabelinho todo. O Manuel tinha quantos anos quando isso aconteceu? Estava na escola, de 15, 16, 17 anos, naquela altura. E pronto, agora eu depois ia ler e já sabia que eles iam dizer que tinha havido uma concentração a favor do Estado Novo e não sei o que mais, agora eu sabia que era mentira. A gente estava ali, tivemos que fugir. E algum evento relacionado a Portugal? Por exemplo, a inauguração da Ponte do Tejo, que foi em 66. Lembra de acompanhar pela televisão ou pela rádio? Lembro. Também da ida à Lua, também me lembro dessas coisas. A ponte da minha terra, a ponte de Marcelo Carmona. Que o meu pai ainda trabalhou lá nessa ponte antes de ir trabalhar para a CUF. Isso via através dos meios de comunicação? Não, havia porque, na altura, quando depois comecemos a passar lá na ponte, o meu pai dizia, olha, o pai ainda trabalhou aqui nesta ponte. E as inundações de Lisboa? Sim, senhora. Em 67, o senhor mora aqui no Barreiro, presenciou isso, certamente, mas viu nos meios de comunicação notícias sobre isso? Vi nos meios de comunicação e presenciei, porque depois fui lá, que era ao pé da minha terra. Aquilo foi ao pé de Alenquer, nas Quintas. Foi quando houve aquela enxurrada, que morreu muita gente, e vê-se a imprensa que nós tínhamos. Só agora há pouco tempo é que se veio saber que morreram 1000 e tal pessoas, e eles só diziam que só morreram 50 ou 60 pessoas. E morreu 1000 e tal pessoas. Morreu os cavalos do Zé Mestre Batista, que era o cavaleiro, que tinha também lá a quinta com os cavalos, aquilo veio tudo por água abaixo, veio tudo com a água toda. Estas enxurradas que a gente tem visto agora aí, em algumas coisas, aconteceu isso. Já não me lembro bem o ano que foi, mas foi... E há pouco tempo é que eles disseram. Que houve um jornalista que começou aí a fazer pesquisas e viu que morreram 1000 e tal pessoas. Mas para eles só tinham morrido 100. Onde é que o Sr. Manuel estava no dia 25 de abril de 74? Estava na Lesnava a trabalhar. Como é que recebeu a notícia? Soube porque comecei a ver assim, eu estava no navio e comecei a ver muito movimento no Terreiro de Paços. Para ir 5 e tal da manhã comecei a ver muito movimento. E depois comecei a ouvir na rádio eles a dizer para as pessoas não saírem de casa, para as pessoas não irem trabalhar, para ficarem em casa até novas ordens, até outras informações. Foi assim que eu soube do 25 de Abril. Então ficou curioso pelo que estava acontecendo, pela movimentação e recorreu aos órgãos de comunicação, à rádio nesse caso, para entender mais. Exatamente, fui ao departamento e fui ouvir a rádio para ver o que é que se estava a passar. Foi quando eles disseram que a rádio, que a emissora nacional já tinha sido ocupada, que a RTP já tinha sido ocupada, e pronto, e depois fui acompanhando. Depois vim-me embora, às 9, quando saí às 8 horas, vi para o Barreiro, e fiquei muito contente, assim, epá, até que enfim, que isto vai-se mudar, como mudou. E teve mais interesse em saber mais notícias sobre isso? Por exemplo, comprou jornais, comprou revistas? Não. Inclusivamente fui convidado para ir para o Copcon, que era aquela polícia que eles fizeram com o movimento das Forças Armadas fez, mas eu, como não gostava de fardas, disse logo, não contem comigo que eu não vou. Fardas, fiquei farto. Sabe que eu tive mobilizado 3 vezes para ir para o ultramar e as 3 vezes desmobilizaram. Eu uma vez disse ao coronel, disse, coronel, se eu for para o ultramar, assim que houver um ataque, eu entrego a arma. Eu digo logo assim, não tem nada a ver com isto. Isto não é meu, eu não estou aqui para estar a defender os outros. Passavam para o outro lado, como alguns se passaram. Isso era logo o que eu fazia. Agora estava a defender as coisas dos gajos do dinheiro daqui e eram os filhos dos pobrezinhos que iam para lá. Os filhos deles não iam, ficavam cá. A gente não tinha nada que ia. Então, está bem. Lembra-se de ter conhecido, através dos meios de comunicação, algum acontecimento marcante após o 25 de abril? Eu já disse, se calhar mais que agora não me lembro, mas para mim o mais marcante foi o do Papa.
o Papa Francisco. Tá bem. E a seguir o 25 de abril, tinha consciência dessa luta ideológica, militares, Sim, sim, sim. diferentes partidos políticos. Como é que lembrava disso? Como é que lembra disso? Vamos lá ver, eu já antes do 25 de Abril, já tinha conhecimento de haver partidos. Que havia o PCP e havia o MDM, que era um movimento democrático das mulheres. Já havia naquela altura, já tinha conhecimento dessas coisas, já, devido àquelas reuniões que a gente tinha, vinhamos, porque, por exemplo, eu em 1969, eu estava a trabalhar já na Algesnave, tinha sido transferido daqui do Barreiro para a Algesnave, mas estava ainda em Alcântara, no Cais das Docas, onde saíam os navios com os militares para o ultramar. E houve uma greve, em 69. O 25 de Abril só foi em 74. Nós fizemos greve na Algesnave muito antes do 25 de Abril. E o que é que nos aconteceu é que fomos todos despedidos. Só que depois, como eles precisavam da gente, começaram a mandar cartas para a gente, para retomarmos o trabalho e não sei o que mais. Por isso já conheci, olha, isso pronto, isso foi uma coisa marcante, um acontecimento marcante que eu tive. Fiz parte na greve, eu e os outros, que todos trabalhavam lá na Algesnave, na greve de 69. Das pessoas que trabalhavam na Algesnave, naquela altura eram 387. Desses 387, só houve 20 é que não fizeram greve. Mas depois foram despedidos. E a gente fomos readmitidos. E eles depois foram despedidos. A seguir ao 25 de Abril. Porque depois é que nós viemos a saber que eles eram da Legião. Eles andavam ali, que era a dita PIDE. Eles andavam ali infiltrados com a gente, que era para começar, o que é que tu achas disto? Então, achas que a gente ganha bem? Achas que não... Se eu dissesse, a gente ganha muito mal, a gente nem dá para comer e não sei o que mais. No outro dia, já estavam matos a ir lá ao quartel deles, para eles perguntarem, e depois começava a ser... A partir daquela altura começavam sempre, a dia 1 de maio e tal, vinham buscar a malta, para irem lá ficar durante a noite, que era para não fazerem nada de organizações contra o antigo regime. O senhor Manuel passou a confiar mais nas notícias depois da queda da ditadura? Mas, sim. Apesar de agora já ter dito que agora já começa a desconfiar outra vez das notícias. Atualmente? Sim, atualmente. Para mim, as notícias já estiveram muito melhores do que estão. Estou no aspecto de informar. Estou a falar no aspecto de informar. Já começa a haver novamente aqueles grandes interesses. Aqueles grupos económicos que estão a ficar à frente dos jornais, da televisão, e disto e daquilo. Pronto. Aquele senhor que já foi à Lua, que é o dono dos barcos do Douro, que é o dono da TVI, que é o dono da teleimprensa, pronto, e as coisas, eu sei o que é que eles querem. E eles também sabem o que é que eu quero. Aqui só há isto, na sociedade só há duas coisas. É aqueles que querem tudo para eles e aqueles que querem que todas as pessoas tenham mais ou menos a mesma coisa e que toda a gente consiga viver. Do processo de descolonização. Se eu achei bem ou mal? Eu vou repetir essa. Do processo de descolonização, o que se lembra nos meios de comunicação daquela época? Lembro-me das reuniões que houve, no Algarve, no hotel Eva, no Algarve, quando fizeram, ainda era o Mário Soares, que era para entregar as coisas, fizeram contratos, não sei se fizeram bem, se fizeram mal, mas pronto, eu acho que fizeram bem, porque aquilo não era nosso, só tínhamos era que entregar. Com algumas condições, pronto. E os retornados? Lembra-se de notícia dos retornados? Como é que acompanhou esse processo? Acompanhei esse processo e houve uma situação que eu não gostei. Não sou contra os retornados, as pessoas, mas só era contra pessoas que estavam cá para ocupar certas posições e os retornados foram todos postos aí
em departamentos como as finanças, como nas câmaras, como isto, como aquilo, e os outros cá estavam. Ficaram à espera de uma nova vaga, confesso, para as pessoas entrarem. Isso era tratado nos meios de comunicação ou o senhor Manuel sabia dessas coisas por Sabia, porque eles não diziam nada. Só diziam que chegou mais tantas pessoas, que eles tinham o direito, todas as pessoas têm o direito de querer uma vida melhor. Agora eu acho que tem que haver normas. Eu não sou contra a imigração, mas sou contra a imigração sem normas. E outro momento da história de Portugal foi a adesão à comunidade europeia. Viu esse processo, acompanhou esse processo pelos meios de comunicação? Acompanhei. Lembra-se de notícias, de ter interesse? Não tive muito interesse porque eu fui sempre contra a integração na CE. Eu sou daqueles que acho que Portugal estava mal, mas acabou-se com muita coisa. Lembro-me do Sr. Cavaco Silva dar dinheiro às pessoas para acabar com a pesca, para acabar com a agricultura, para acabar com a metalurgia. Nós tínhamos a melhor oficina de fazer carruagens, que era na Amadora. Fizemos e agora vamos comprá-los aos outros. E bem pagos. E demos dinheiro para acabar com aquilo. Demos dinheiro para acabar com os barcos para ir à pesca. E agora o Sr. Cavaco Silva um dia destes veio dizer que nós somos um país de mar e tal, temos que aproveitar mais o mar para a pesca. Epá, pronto. Lembra de qual meio de comunicação acompanhou esses processos, essas discussões, essas Quase todos naquela altura. Todos. A RTP, eu não sei se a SIC já estava também, porque foi da RTP, foi a SIC, mas não sei, já não me lembro se a SIC, mas foi através dos órgãos de informação, através mais da televisão. E o Tratado de Adesão de Portugal à Comunidade Europeia? A assinatura, lembra desse momento? Lembra de ter visto nos meios de comunicação? Lembro, mas não, para mim, foi o que eu disse no início, para mim, eu gostava mais que nós trabalhássemos, fizéssemos fábrica, que as pessoas como, por exemplo, eu tive um ano, como disse, na Suécia, contra a Algesnave, e vi lá as pessoas a viverem daquilo que fabricavam. A gente agora aqui, no nosso país, não temos uma fábrica que faça agulhas, não temos uma fábrica que faça botões. Onde é que isto vai? Então a gente, da Canadá é um país que só vai viver de serviços. Agora está em moda, agora é o turismo. Daqui por um ano acaba-se o turismo ou dois e o que é que vai fazer às pessoas? Vamos comer uns aos outros? Não sei. Então, a seguir o 25 de abril, já tinha liberdade para comentar sobre notícias, sobre economia, sobre política. Falava sobre esses assuntos em casa, com familiares, com amigos? Não falava porque o meu pai, pronto, era uma pessoa que só tinha a quarta classe. Era daqueles pais antigos, pronto, não era mau, mas não era rude, mas, por exemplo, o meu pai nunca me foi capaz de dizer assim como eu digo à minha neta. Eu amo-te, eu gosto muito de ti, e não sei o que mais, não é? E dizer a ela tudo aquilo que tu fizeste, tens o meu apoio, não tenhas problema de falar comigo, não como avô, mas como um amigo teu. Então essa conversa não existia em casa, não? Com os seus pais? Não. Talvez com a sua esposa? Com a minha esposa, depois começou. Eu falava com a minha filha, porque a mãe da Marta falava, porque como sabia o que é que nós tínhamos passado para eles conseguirem ter aquilo, isso que me dizia, olha, vocês, como mulheres, têm que se começar a levantar. Olha, então sempre foi um tema de conversa em casa? Sempre. Com filhos? É sempre. Está aqui uma pessoa que não me deixa desmentir. Eu todos os dias falo. Falar em política é bom. A gente temos que falar, temos que começar a ouvir, as pessoas têm que se levantar. As pessoas não podem estar acomodadas. Ontem fomos almoçar todos com a família e eu disse à minha filha, olha, eu nunca te vi numa manifestação. Nunca te vi. Vocês, as coisas parecem, nunca te vi.
E depois, sabe o que é que a televisão dá para os outros países? A gente vê as manifestações dos outros países. E eles de lá não veem nada daqui. Dizem assim, pá, aquela gente vive toda bem. Ninguém se mexe. É porque eles vivem todos bem. O que é mentira. Um dia destes, ali à porta do hospital, houve uma concentração ali que era necessário médicos e enfermeiras para a parte de ginecologia e para do tratamento de crianças, como é que se chama? Não sei. Sim, pediatria, não sei o que mais. Sabe quantas pessoas lá estavam? 59. Sabe quantas senhoras lá estavam? 7. 2 delas foram as organizadoras. E o Matos esteve lá. E eu pergunto, não há mulheres no Barreiro grávidas? Não sei se me estou a fazer entender. Sim, ou que pensem em ficar grávidas, ou que Não, mas... simplesmente sejam mulheres, não é? Com certeza. É que 2 delas, o resto era só homens. E homens já assim da minha idade. Pois, são... Malta nova e isso, não se vê lá ninguém. E depois chegam ao hospital e começam a mandar vir com as funcionárias, que não têm culpa. Pois não. Porque as funcionárias estão lá a cumprir um horário e é o trabalho delas, como eu estaria, se fosse lá a trabalhar. E depois elas é que têm que levar comigo. Uma vergonha, não sei como não sei aquilo. Mas quando se tem que fazer alguma coisa, isso ficamos tudo no a café. gente acompanha pelos meios de comunicação também, né? Mais ou menos a gente acompanha pela televisão. Exatamente, e eles têm, eles fizeram publicidade. E os acontecimentos internacionais? Lembra-se de algum, depois do 25 de abril, algum acontecimento internacional importante que tenha acompanhado pelos órgãos de comunicação? Lembro, por exemplo, a adesão à CE, que eu volto a dizer que sou contra, mas atenção. E a queda do Muro de Berlim, que aconteceu também na década de... Que achei muito bem. 89, não é? Sim, 89. Lembra-se de ter acompanhado isso pela televisão? A televisão, pelos jornais? exatamente. Mais algum? Lembro-me também da ida à Lua, que eu tive a ver na televisão, aquilo, o que eu... A Guerra do Golfo? Sim, na década de... também. E não me lembro. Sim, também lembro de ter visto informações sobre isso. E lembro-me também de uma coisa, isto antes do 25 de Abril, não sei se pode dar para pôr, claro que sim. Antes do 25 de Abril, o Santa Maria, quando vinha de ultramar, foi ocupado por Norson de Matos e por Galvão. E a nossa rádio dizia assim, os terroristas atacaram o nosso barco e tal. E depois sabe o que é que aconteceu a essas pessoas? Quando se candidatou a Presidente da República, foi morto. O Norson de Matos e outro. Porque já era uma pessoa que via muito à frente deles. Lembro-me perfeitamente. Manuel acompanhou-se tudo? Acompanhei. Talvez pela Rádio Pirata? Inclusivamente. Não, isso eles deram na rádio. Falaram. Inclusivamente, havia um senhor que era primeiro-tenente da Marinha, que era ali do Barreiro, que é um moço chamado Jorge, que andou comigo na escola até à 4ª classe, mas depois foi para Lisboa, para a Marinha, né? Pronto, foi para lá, foi estudar, foi para como é que se chama aquilo, da Mata Velha do Exército, para lá, para os pilos, para o Exército é os pilos. Na Marinha dá um nome, esteve lá a estudar, era primeiro-tenente, ele também vinha nessa viagem. E depois ele é que também contou à gente. Ok, também. Ao longo da sua vida, qual o meio de comunicação noticioso que mais o marcou? O mais importante para si? Se calhar... O que mais me marcou, se calhar, foi a televisão. E por quê? Porque, por exemplo, é que a rádio, a gente está a ouvir as coisas e não está a ver as pessoas. E na televisão, para mim, como gosto muito de falar com as pessoas e ver a cara, tento, eu, por exemplo, vejo as pessoas a falar e normalmente vejo, ou consigo ver,
Não quer dizer que seja a 100%, mas consigo ver que quando se está a mentir e que as pessoas começam a gaguejar, tentam disfarçar, mas as coisas notam-se. Eu pelo menos noto. Através da televisão consegue ter outras perspectivas, a linguagem corporal. Exatamente, exatamente. Por exemplo, o Zé Augusto Carvalho, o da RTP, eu vejo bem quando ele está a vomitar ódio a dizer notícias. Só no semblante dele, vê-se perfeitamente os olhos. Vê-se, eu vejo, estou-lhe a dar podia-lhe dar exemplos de outros, mas aquele é só estar com calma, bom escritor, já li 2 livros dele, mas acho que no outro aspecto, um indivíduo daqueles que está naquela posição e que diz perante as câmaras de televisão que nunca vai votar, que não vota em ninguém, é mais valia ficar calado, não é? Uma posição que ele tem, um escritor como que tem tantos seguidores, mais valia não dizer nada. Ninguém lhe está a perguntar, o voto até é secreto, ninguém lhe está a perguntar. Quer dizer, o que é que ele quer dizer com aquilo? Quer o quê? Quer uma anarquia? Quer que cada um faça aquilo que lhe apetece? O Sr. Manuel é claramente uma pessoa muito politizada, muito interessada naquilo que se passa na sociedade portuguesa e no mundo também. Acha que o que consome nos meios de comunicação influencia o modo como o senhor vê Portugal e o mundo? Influencia não só, ganha-se eleições através das redes sociais. Presentemente ganha-se eleições com as redes sociais. É que as pessoas estão nas redes sociais e tudo é verdade, o que é mentira. Não sei se me estou a fazer entender, é que nem tudo é verdade. E a gente tem que conseguir diferenciar o que é verdade e o que não é verdade. E os meios de comunicação afetam a maneira como se recorda dos acontecimentos? Algumas coisas, sim. Às vezes há coisas que não... Mas essas coisas, digo sempre à minha neta, para ela, que ela é mais rápida em buscar aquilo, coisas que quer ver, pronto. E eu, está bem, vou ver. Mas dá para recordar certas coisas. Para isso é bom. Uma pessoa, para recordar certas coisas destes anos que passaram e certas coisas que você agora me está a perguntar, uma pessoa, se agora se quiser, vai à net e vai ver, e vê tudo, pronto, lê, pronto. É. Para si, as notícias são importantes? Importantíssimas. Por quê? Porque se não houvesse notícias, a gente não sabia metade das coisas, não é? Volto a dizer porque é que o telemóvel é bom, porque é que o computador é bom. É que a gente... Isto está-se a passar aqui. E no fim do mundo, daqui por 2, 3, 4, 5 minutos, está a passar lá. O que antigamente não era assim. Ora, isso é bom. Na minha opinião, é bom para as notícias e para as pessoas se atualizarem e... Portanto, é importante acompanhar o que se passa pelos meios de comunicação. Sem dúvida. Em que as pessoas e a sociedade se beneficiam com essas informações ao recorrer aos meios de comunicação? Olha, por exemplo, a nível de trabalhos, não fazer trabalhos precários, a gente ouve o que é que está a passar nos outros países e a gente tem que filtrar, não é? Se eles têm aquilo porque lutaram por aquilo. Agora ninguém dá nada a ninguém, professora. Ninguém dá nada a ninguém. Temos que ser nós a lutarmos para termos as coisas. Porque se as pessoas pensam que alguém vai dar, ninguém vai dar nada. E eu costumo dizer assim à minha neta, olha, tu quando vais para uma luta, só tens 2 resultados. Ou ficas na mesma, ou perdes, ou ganhas. Mas se tu não fizeres nada, não ganhas nada de certeza. Se as pessoas ficarem acomodadas, não ganham nada de certeza. Os mesmos impõem as leis e fazem aquilo que querem. E as redes sociais? Lê notícias partilhadas por alguém na rede social, familiares, amigos? Quer dizer, o que eu faço mais de ler é coisas que a minha neta me manda. Sim, mensagens e coisas assim, isso daí. Agora, não... Aí tenho um grupo no WhatsApp que a gente, pronto, faz comunicações, mas é como lhe digo,
É uma horazinha por dia e chega. Acabou-se. Antes quer que a minha cabecita faça palavras cruzadas e faça som do cu, aquelas coisas assim, para o cérebrozinho estar a... Então, notícias, por exemplo, de um jornal específico, ou de um canal de televisão específico, que esteja nas redes sociais, não recorre a elas, não lê essas notícias. Uhum. E já leu notícias publicadas nas redes sociais por alguma pessoa ou alguma entidade que não conheça? Li 2 vezes e achei, a primeira vez, bom. Depois comecei, a segunda vez já não achei tão bom. E parece que eu tinha uma coisa que me disse que eu tinha razão. Esse senhor, que eu 2 vezes que ele criticou o antigo governo, agora vim a saber que esse senhor é um dos grandes do partido Chega. Dizem, olha, sim senhora, estava tudo mal, era tudo muito bom, então e agora? O que é que ele está a fazer? Ainda está a fazer pior. Então, desinteressou-se, ou seja, desinteressei. as notícias, por exemplo, da neta, como o senhor referiu, você já tem mais confiança, mas de uma pessoa desconhecida... Não tenho muita... E depois não gosto muito de seguir. E já ouviu falar certamente em desinformação, nas chamadas fake news. O que o senhor acha disso? Acha que as redes sociais ajudam a propagar essas desinformações? Não acho, não tenho dúvidas. Apesar de não ver, não tenho dúvidas. Atrás disso, que se ganha agora eleições. Ganha-se eleições através das redes sociais. E agora vou-lhe dar um exemplo. Agora vai haver eleições aqui, legislativas. Repare nessa situação. A semana passada, não posso precisar o dia, fazem uma sondagem. Dão o PS estava atrás com 2 pontos. Foi a SIC. Na TVI estava atrás com 4 pontos. Na RTP, o PS estava à frente com 2,5. Então, o senhor observou a mesma notícia? Exatamente. O mesmo fato? Isso tem de ver, sim. E depois aponto no meu papelinho, que é para depois, quando chegar no dia das eleições, ver, de facto, e depois se eu conseguisse chegar ao pé deles, com o papel, dizer assim, até que o papel measse, dava-lhe na cara. Então, porque depois vem logo com aquela, sabe, a sondagem naquela altura, depois muda, as abstenções, é assim, a mesma notícia, repare, a mesma notícia, uma com 2 votos, outra com 4 e outra que dava a vitória ao PS. As outras eram tudo do PSD. O senhor Manuel acha que ao longo do tempo as notícias tornaram-se diferentes? O modo como as notícias são divulgadas? São viciadas. São viciadas. São viciadas. Antes e agora, por exemplo, o modo como as notícias eram noticiadas no passado ou noticiadas agora, há mudança? Agora mais. Ou agora mais. Eu ainda há pouco disse à professora que as pessoas agora ganham através de artigos. Pronto. E sei, porque tenho 2 jornalistas que são jornalistas na parte desportiva, que eles, quando vão, estão-lhe a dizer as perguntas que têm que fazer. Aos treinadores, a isto, aquilo, e depois às vezes nem falam daquilo que deviam falar. Em vez de estarem a falar sobre o jogo, estão a levantar uma polémica para ver se o treinador ou se o jogador mete ali o pé na argola, agarram-se logo àquilo. Então houve mudanças entre o que era noticiado no passado e agora? Está diferente? Atualmente, sim. Você acha que as gerações mais novas, como é que se compara a geração mais nova, por exemplo, a sua neta, com a sua geração? O modo como consome notícia? Não tem comparação. Onde é que está a maior diferença? Nisto, nos computadores, nos telemóveis, tudo. Eu, se for preciso,
Eu não acredito muito, mas eu posso dizer à minha neta 100 vezes uma coisa. E dessas 100 vezes que eu digo uma coisa, se eu falhar, ela vai-me logo apontar que eu ali falhei. É verdade. Mas pode estar a ver as mesmas notícias nas redes sociais, 100 vezes mentira, e ela acredita que aquilo é verdade. Como é que vê o modo como os jovens interagem hoje com as notícias? O seu Manuel tem uma experiência longa de interação com as notícias. Acho que muito pouco. E hoje? Acho que muito pouco. Acho que deviam de atingir. Isto é a minha opinião. Eu, às vezes, eu dou um exemplo porque ela está aqui e se tiver alguma coisa para dizer, pode dizer. Eu falo quase todos os dias, quando ela pode lá ir à minha casa, pronto, que ela agora tem os horários diferentes, eu falo, não é política declarada, mas digo assim, olha filha, olha que isto está muito mal, olha que isto é assim, cuidado, porque a gente não pode ter 20 euros no bolso e gastar os 20 euros, porque depois amanhã há um problema qualquer, e não pode ser. O meu pai, quando eu comecei a trabalhar, disse-me assim, olha, tu vais começar a trabalhar e vais ganhar o teu ordenado. E depois também, quando fores casado, fazes assim, tu nunca gastes tudo o que ganhas. Do teu ordenado gastas só 70%. Os outros 30% deixa ficar, que amanhã pode-te acontecer uma situação e aquele dinheiro venha-te a fazer falta. Uma avaria no carro, pronto, tens que ir a um médico, ter essas coisas todas. E acho que a malta agora, mais nova, não é tonta assim. É diferente, não é? Vive o dia-a-dia e não querem saber de amanhã, se houver, logo se vê, se não houver, não há, pronto. São maneiras diferentes de pensar, não é? Exatamente. E a confiança no jornalismo? O senhor Manuel confia no jornalismo e nos jornalistas portugueses? Em alguns jornalistas. Tenho jornalistas em que eu confio. Há outros que me deixam dúvidas. Já lhe disse, o José, deixam-me dúvidas. E as notícias que são apresentadas, do modo geral? Confia nessas notícias? Por isso é que ele disse que vou ver um noticiário da meia-noite à 1 da manhã. É o que eu acho que é mais verdadeiro. E não é por acaso que é aquela hora que ele dá. Não sei se me estou a fazer entender, que a maior parte das pessoas que vão trabalhar já estão a dormir. E então nós tentamos esconder as coisas. Passa-se notícias que dá, se a pessoa quiser, faça uma coisa. É isso que eu vou chamar. Grave um noticiário da meia-noite à 1 da manhã, na RTP, no Canal 6. E depois veja que eles dizem algumas coisas que no 2/9, que na uma não disseram. Coisas mais importantes e que as pessoas deviam saber. Só que a maneira deles esconderem é pôr aquilo sem ser em horário nobre. Ok. Essa relação de confiança aumentou ou diminuiu ao longo do tempo? De confiança com os meios de comunicação e com as notícias? Diminuiu. Tem diminuído agora. E tem uma razão para isso? Tem. É os interesses. Não há outros, é os interesses. Repare. Há uma eleição a nível da Europa. Ganha uma certa fração. Tudo legal, tudo bem. Sim, senhora, não houve. Está lá os observadores. Há uma eleição no outro lado. Estão lá os observadores. Mas se aqueles que têm interesse também em ganhar aquilo, para começar a ir para o lado deles, com a mesma política, ouvir isso, é isto, não acreditam, como é que se diz quando um país ganha umas eleições, os outros países depois vão certificar ou dizer, sim senhora, nós, não. E depois só por um lado é que nunca há sempre problemas. Há vantagens em acompanhar notícias em diferentes meios de comunicação? Você já falou um pouco. Para mim, acho que sim. Sempre teve para filtrar, para poder filtrar e achar mais ou menos o que é mais acessível. Uhum. Como é que vê a evolução do jornalismo em Portugal? Olha,
eu, por causa dela, eu acho que vai ser muito difícil o jornalismo em Portugal. Já está a ser e vai ser muito difícil. Mas comparando o jornalismo na sua juventude e o jornalismo de hoje, como é que evoluiu? Olha, só o ter um trabalho onde seja remunerado, faça o trabalho dele, esteja na redação, esteja cá fora e que saiba que ao fim do mês ganha X, não tem nada a ver com uma situação agora. Eu estar a fazer só, mediante aquilo que apresento, é que me vão pagar. Lá está o que você disse ainda há bocado. Vamos voltar ao antigamente, ao trabalho precário, às pessoas estarem às 8 horas à porta da fábrica e eu que sou o encarregado digo assim, tu anda e vais trabalhar. Isso não dá garantia a ninguém, as pessoas vivem constantes. Como é que a pessoa consegue fazer depois uma vidinha para ter filhos, para ter a sua casinha? Fica mais complicado, não é? Muito mais complicado. Acredita que o jornalismo de hoje cumpre o seu papel na sociedade, que é o de informar? Alguns jornalismos sim, outros não. Mas a maioria ainda sim. Mais ou menos do que no passado? Mais do que antes do 25 de Abril. Menos do que aqueles 15, 20 anos a seguir ao 25 de Abril. Que havia mais liberdade até nos próprios jornalistas a fazer as crónicas, a fazer tudo. Via-se, sem medo de falar. Agora vê-se jornalistas a divagarem, porque sabem que se tiver alguma coisa, olha amanhã, procura a tua vida. E isto leva a que as pessoas sejam medo. E leva qualquer dia a gente ter que andar como era antigamente. A fazer reuniões, tal, vai escuta e não sei o que mais. Que eu me engano. Para bem de todos. Não é por mim, que eu estou cá há meio dos anos. Agora, para ela, ainda um dia deste, eu tive a ouvir um concerto e depois mandei para a minha neta, olha, ouve este concerto e não sei o que mais. E depois eu disse-lhe a ela, olha filha, o avô está a ver isto e está a chorar. Porque está a pensar em ti e nas pessoas da tua idade. E dos mais novos. Foi em relação mulher de sempre, do 25 de Abril. Deu lá coisa de uns 3, 4 dias, pessoas a cantar, e eu estava a ver que aquilo é a realidade que está a passar. Mas sabe o que é que eu acho que me espeço nisto? É que as pessoas parece que ainda não... A realidade está a entrar por a nossa casa dentro, através da televisão e de outros órgãos, e dá-me a sensação que há pessoas que ainda não estão a viver isto. Eu não sou mais esperto que os outros, mas dá-me a impressão que as pessoas não estão a ver, mas... deixa estar. Vamos de férias para o México. Deixa estar. Vamos de férias para aqui. Deixa estar. Tu já viste? Olha que a tua empresa está a despedir pessoas e tal. Está. Mas enquanto não me tocar a mim, ele vai passando pelos intervalos da chuva. Mas depois, quando toca a ele, olha, agora tocou-me a mim, então. Mas tu estavas a ser avisado que essas coisas iam acontecer. Ou tu não estavas a viver a realidade? Estavas. Por exemplo, eu no Lesnave, quando trabalhei, quando houve aquela altura que nós tivemos 3 anos, sem receber o ordenado. Não é bem sem receber o ordenado, era, a gente em vez de recebíamos à quinzena, em vez de recebermos, a minha sorte naquela altura, é como eu ganhava algum dinheiro na bola e a minha esposa trabalhava, a gente conseguiu, e equilibrar as coisas. Qual era a profissão da sua esposa? Qual é? Era costureira. Era de fazer moldes na costura. Sr. Manuel, gostaria de acrescentar mais alguma coisa sobre o modo como vê o jornalismo em Portugal e no mundo? Já estamos a finalizar. Gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Sua visão sobre o jornalismo, sobre as notícias em Portugal? A minha visão sobre o jornalismo já me disse qual é. É péssima. É o que eu penso desta profissão no nosso país. Dos outros países eu não sei.
pela maneira como estão a tratar os jornalistas, não é por acaso que eles agora já começam-se a voltar. Já começam a fazer greves, os jornalistas, de vários jornais e não sei o que mais, de várias agências. Mas lá está tal coisa. Quando se deviam de juntar, quando os mangas de Alparca, quando a gente ia de Almada para Lisboa, fazer manifestações de fato macaco, eles estão à janela e nos bancos, estão lá, não querem é trabalhar, só querem, não querem é trabalhar, só querem é isto. E eu agora, um dia deste, disse a um, que ele agora fez greve, então tu agora não queres trabalhar. Você é que devia ter uma... pois. Então, mas antes dizias que eu é que não queria trabalhar. Vês como as coisas se mudam? Pois mudam. Pois, isto é mediante... A gente vai, é como o outro diz, vai, à medida que vai andando no mar, um colega meu foi tirar a cédula marítima e o segundo tenente da Marinha fez o exame. E depois diz assim, você vai no mar, agora vai fazer uma belina. A professora sabe o que é uma belina? Não. É voltar o barco. E ele, está muitas ondas e é para fazer uma belina. E o que é que você faz? Dou-lhe vela. Dá a corda para a vela ficar mais larga, para fazer aquela bola. Mas continua mais vento. Cada vez mais vento. E você está-se a levantar um temporal dos diabos. E o que é que faz? Olha, dou-lhe velina. E ele continuava. Mas já partiu um mastro. E o que é que você faz? O que é que você faz? E diz ele assim, olha, na altura, quando eu estiver no barco e quando isso acontecer é que eu vejo o que é que posso fazer. Seu Manuel, muitíssimo obrigada pelo seu tempo. Obrigado, eu. Compartilhar essa experiência toda conosco. E gostei muito de a conhecer. Igualmente. E esperamos encontrar qualquer dia para beber um cafezinho. Com certeza. Obrigada. E para si também. Obrigada. Obrigado, eu. Tanta coisa interessante, seu Manuel. Ao fim da semana, eles davam 5 contos a um, 5 contos a outro, 5 contos àquele, e não sei como. A minha sorte naquela altura é como eu ganhava algum dinheiro na bola e a minha esposa trabalhava, a gente conseguiu, pronto, e equilibrar as coisas. Qual era a profissão da sua esposa? Qual é ou qual era? Era costureira. Costureira. Era de fazer moldes na costura. Senhor Manuel, gostaria de acrescentar mais alguma coisa sobre o modo como vê o jornalismo em Portugal e no mundo? Já estamos a finalizar. Gostaria de acrescentar mais alguma coisa? A sua visão sobre o jornalismo, sobre as notícias em Portugal? A minha visão sobre o jornalismo já me disse qual é. É péssima. Pronto, é o que eu penso desta profissão no nosso país. Nos outros países eu não sei. Pela maneira como estão a tratar os jornalistas, não é por acaso que eles agora já começam-se a voltar. Já começam a fazer greves, os jornalistas, de vários jornais e não sei o que mais, de várias agências. Mas lá está tal coisa. Quando se deviam de juntar, quando os mangas de Alparca, quando a gente ia de Almada para Lisboa, fazer manifestações de fato macaco, eles estão à janela e nos bancos, estão lá, não querem é trabalhar, só querem, não querem é trabalhar, só querem é isto. E eu agora, um dia deste, disse a um, que ele agora fez greve, então tu agora não queres trabalhar. Você é que devia ter uma... pois. Então, mas antes dizias que eu é que não queria trabalhar. Vês como as coisas se mudam? Pois mudam. Pois, isto é mediante... A gente vai, é como o outro diz, vai, à medida que vai andando no mar, um colega meu foi tirar a cédula marítima e o segundo tenente da Marinha fez o exame. E depois diz assim, você vai no mar, agora vai fazer uma belina. A professora sabe o que é uma belina? Não. É voltar o barco. E ele, está muitas ondas e é para fazer uma belina. E o que é que você faz? Dou-lhe vela. Dá a corda para a vela ficar mais larga, para fazer aquela bola. Mas continua mais vento. Cada vez mais vento. E você está-se a levantar um temporal dos diabos. E o que é que faz? Olha, dou-lhe velina.
E ele continuava, mas já partiu um mastro. E o que é que você faz? O que é que você faz? E diz-lhe assim, olha, na altura, quando eu estiver no barco e quando isso acontecer é que eu vejo o que é que posso fazer. Então, Manuel, muitíssimo obrigada pelo seu tempo. Obrigado, eu. Compartilhar essa experiência toda conosco. E gostei muito de a conhecer. Igualmente. E esperamos encontrar qualquer